E aí pessoal, Cristiano põe aqui para mais um vídeo e hoje eu trouxe o Gil Catuco, ele que é angolano e criador de conteúdo aí até verificado no Instagram, o cara tá longe, ele tá muito longe. E ele traz um vídeo onde praticamente parece que a Guiana brasileira e Portugal cada vez mais traz aí conteúdos que precisam ser refutados e eu quero muito ouvir ele porque o Gil Catuco, não sei se vocês conhecem aí meus inscritos, mas ele é um dos grandes criadores de conteúdo angolano e não só africano, traz sempre algum conhecimento, alguma aula, e eu gosto de trazer essas visões para vocês perceberem certas coisas, e tem assuntos aí que também que são às vezes polêmicos e é necessário ouvir da boca de quem realmente faz com propriedade para falar sobre isso, e a autoridade, que é uma das coisas que é difícil construir aqui no YouTube e não só, mas ele cria muitos conteúdos e eu gostaria de trazer esse vídeo aí para vocês, então vamos embora. Para o povo português, como se fôssemos herdeiros diretos de navios negreiros, que tal lembrar que nós fomos sim o primeiro povo a dizer basta, sem falar que a palavra escravo vem de eslavo. Sim, os povos brancos do leste europeu que foram escravizados durante séculos. Só que esses aí não dá jeito de lembrar. E sabias que Portugal foi o primeiro país a dar um passo contra a escravatura em 1570, antes da Inglaterra, antes dos Estados Unidos e antes de virar moda esta história do arrependimento histórico. Mas o que ouvimos cá é: os portugueses são grandes culpados. Devemos pedir desculpa, fazer luto, sentir vergonha. A escravatura foi uma prática global. Árabes, africanos, asiáticos, todos fizeram parte do comércio humano. Só o Ocidente é que decidiu acabar com isto e Portugal estava na linha da frente. Então chega de autoflagelação. A nossa história não é perfeita, mas temos motivos de sobra para sentir orgulho. Bom, primeiro vou fazer uma breve introdução. Há uma coisa que eu não entendo. Então, agora é moda aplaudir todas as coisas que os nossos governos fizeram, inclusive as coisas erradas, apenas em nome do patriotismo. Os alemães agora também terão que celebrar tudo que o governo deles fez no passado para sentirem-se mais patriotas. Todos aqueles que não concordam com as coisas erradas feitas pelo governo lá atrás no passado são considerados antipatriotas ou são considerados comunistas. Isso é contraditório porque essas mesmas pessoas hoje discordam de muitas medidas do governo e sentem-se mais patriotas exatamente por esse motivo. Decidam-se: ou vocês concordam com tudo que o governo faz e fez e sintam-se os patriotas, ou vocês discordam de tudo que o governo faz e fez e sintam-se patriotas. Além disso, vocês querem concordar com tudo aquilo que o governo fazia há 500 anos atrás, quando não existia um Estado de Direito, onde era permitido roubar, matar, meter gente na fogueira, violar, escravizar, tudo isso sem ser punido. Ainda assim, vocês consideram-se cristãos e seguidores da palavra de Deus. Às vezes eu acredito que se vos deixassem, vocês continuariam a colocar gente na fogueira até hoje. Vocês realmente sentem-se mais patriotas porque concordam com tudo aquilo que o governo fazia nessa época onde imperava a selvageria. Agora sim, vamos ao vídeo. Em vez de culpar o povo português como se fôssemos herdeiros diretos de navios negreiros, sim, assim como as pessoas negras de hoje são descendentes daquelas pessoas que foram escravizadas lá no passado, os europeus de hoje são descendentes do povo que escravizou esses africanos. sem falar que a palavra escravo vem de eslavo. Sim, os povos brancos do leste europeu que foram escravizados durante séculos. Só que esses aí não dá jeito de lembrar. Sim, a escravatura sempre foi parte da história como espólio de guerra. Quem perde a guerra era escravizado por quem venceu a guerra. Quem era mais fraco era escravizado por quem era mais forte. Sim, eu lembro dessa. A palavra escravo praticamente surge ali da palavra latina eslavos, que era praticamente do leste europeu, aí alguns povos russos, poloneses, não só, que perdiam guerras, aí a geopolítica funcionando, perdiam guerras e eles se tornavam praticamente escravos de outros povos que os dominavam. E com certeza essa palavra passado aí para o português, inglês, sei lá, teve aí a tradução e que se tornou escravos, então que foi pessoas ou que se tornaram pessoas praticamente privadas de alguma liberdade e de alguma forma os africanos tiveram também isso. Hoje a commodity mais comercializada no mundo é o petróleo. Durante 3 séculos, a commodity mais comercializada no mundo foram pessoas africanas escravizadas. Essa comparação com os povos eslavos não faz qualquer sentido. Não. Quem escravizou os povos eslavos foram os europeus e os árabes, não foram os africanos que escravizaram os povos eslavos. E as proporções são completamente diferentes. Sim, que é isso que eu ia dizer, que de alguma forma o tanto de tempo que aconteceu, ou o tanto tempo que durou, a forma como foi, a extrema eliminação da cultura, pessoas que se perderam,
viveram, a forma como fomos tratados como objetos, ou os nossos antepassados foram tratados como objetos e tudo mais, tudo isso aí não se compara nem um pouco com a história dos escravos, que eram os antigos europeus e árabes, pessoas assim que foram praticamente também escravizadas no leste europeu. Não se compara nem um pouco, por isso que não é tão citada na história e ninguém lembra disso. E sabias que Portugal foi o primeiro país a dar um passo contra a escravatura em 1570, antes da Inglaterra, antes dos Estados Unidos e antes de virar moda esta história do arrependimento histórico? Essa lei de 1570 diz respeito apenas aos indígenas da América do Sul. Os africanos continuaram a ser escravizados por mais de 300 anos depois dessa lei. O primeiro país ocidental a declarar guerra ao tráfico de africanos foi realmente a Inglaterra. Em 1807 foi aprovada no Parlamento Britânico a lei que proibiu e tornou a escravatura ilegal dentro do Império Britânico. Navios que fossem apanhados a traficar africanos pagariam uma multa de 100 libras por cada africano encontrado dentro da embarcação. Mas isso não significou o fim da escravatura, ela continuou na ilegalidade. Mas o que ouvimos cá é: os portugueses são grandes culpados, devemos pedir desculpa, fazer luto, sentir vergonha. A história diz que quem foi o impulsionador da escravatura foi Portugal. Portugal foi o primeiro país europeu a fazer isso. O primeiro mercado de pessoas africanas escravizadas na Europa foi criado em Lagos, em Portugal, no ano de 1444. Se vocês acham que não devem pedir desculpa, reconhecer o erro ou lamentar por isso, isso já é pessoal, isso é com vocês. Sim. Realmente, luto não é para quem mata. Normalmente, luto é para quem morre. A escravatura foi uma prática global. Tá aí uma frase muito boa e parece que na cabeça deles é o contrário. Quê? A escravatura foi uma prática global. Vamos embora. Árabes, africanos, asiáticos, todos fizeram parte do comércio humano. Só o Ocidente é que decidiu acabar com isto e Portugal estava na linha da frente. Então chega de autoflagelação. A nossa história não é perfeita, mas temos motivos de sobra para sentir orgulho. O Ocidente acabou com isso porque foram eles que começaram o comércio global de africanos. Esse comércio global que transformou o mundo naquilo que é hoje. Além disso, eles tinham outros interesses. Os interesses tinham mudado. E ainda bem que acabaram com isso e hoje a maior commodity comercializada no mundo é o petróleo, já não são os africanos escravizados. O Marquês de Sá da Bandeira foi a maior voz a favor da abolição da escravatura no Império Português. Enfrentou os conservadores que na época não queriam a abolição. Em 1836 propôs um decreto que proibia a exportação de escravos por mar ou por terra em todos os domínios portugueses, sem exceção. Mas os políticos e a sociedade portuguesa conservadora da época eram contra a abolição. Muito provavelmente, hoje, ele seria considerado um comunista ou um esquerdista comprado pela agenda woke. Eu pergunto-me, o que diria hoje o Marquês de Sá da Bandeira sobre essas pessoas que se dizem patriotas e sentem orgulho por Portugal ter escravizado africanos? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Fiquem bem, é tu. Eu vou ver os comentários daqui a pouco, mas o que é que nós estamos a ver aqui nesse vídeo? Praticamente uma mulher portuguesa que faz um vídeo trazendo essa visão de que existe uma parte, e ela coloca bem do lado mesmo, que existe uma parte feia da história portuguesa, mas temos motivos de sobra para nos orgulharmos do nosso país. Mas no quesito o quê, praticamente? Existem várias coisas boas que Portugal tem ou teve, mas a parte mais negativa é a mais acentuada, e eu acredito que, claro que vocês não vão ser subjugados a tudo isso, a história não vai ser somente isso, mas é uma parte feia da história e a pior da história. Eu sinceramente sempre fico triste com quem romantiza a escravatura e coloca, por exemplo, o Holocausto aqui em cima do pedestal e coloca a escravatura como se fosse pouca coisa. Eu não gostaria de dizer isso, mas vamos só um pouquinho de cheirinho disso, vivenciar um pouquinho disso, de retirada dos teus familiares, da tua liberdade, das tuas línguas, da tua cultura, do teu modo de vida, subjugando a tua vida, a tua cultura como se fosse nada, e você ser praticamente objeto de troca, marcado até às vezes com ferro quente, esse tipo de coisas. São coisas que as histórias estão aí, mas existem ainda pessoas que querem usar alguma coisa para tapar os olhos. É isso. Vamos ver alguns comentários. Obrigada por mais uma aula. Eu aí comentei, necessário. Ai, achamos alguém. Valência Laudiauser. Não sei como ler essa palavra ou o nome. Eu lhe acompanho, mas não foi uma ótima análise. Eu acho que você distorceu algumas coisas. Fique em paz. E eu gostaria de saber, senhora Valência, quais foram as partes distorcidas aí desse vídeo. Se puder, enumere aí nos comentários, seria bem legal. Poxa, Gil, que paciência em ouvir essa moça você teve. Eu te daria o Nobel da Paz
Só por isso, vambora. É incrível como a extrema-direita ataca em Portugal com a mesma tática que utiliza aqui no Brasil, o revisionismo histórico. Eu não sei, não vou comentar aí quando trazem a direita e a esquerda do Brasil, prefiro não entrar por aí. Eu já gostava de ti, mas agora vou iniciar uma petição para te santificar, porque essa tua paciência só santos, monges e afins. E para finalizar, Anabela Akmatos. Sou portuguesa e, por favor, respeito a história com todas as catástrofes causadas pelos meus antepassados. Peço desculpa pela estupidez alheia. É isso. Deixa um like, se inscreva no canal e é isso. A Guiana brasileira, né, ainda, né, tem alguma coisa aí a dizer e eles querem mais patriotismo pelas histórias, mesmo as negativas. Nos vemos pela próxima.